A paz de Deus. Amém. É uma alegria iniciar mais este estudo. Com certeza. E hoje nós vamos entrar em um terreno, talvez o terreno mais sagrado da nossa doutrina. A base de absolutamente tudo. Exato. Nós vamos examinar a pessoa, a natureza e a obra de Jesus Cristo. E faremos isso de dentro da nossa fé, com uma perspectiva interna. Há um momento exato na história em que o infinito decidiu caber no finito, sabe? O momento em que o Criador entra na sua própria criação. Isso. Não como um observador distante, mas assumindo a matéria, assumindo o tempo e até a fragilidade desse mundo. E entender a cristologia não é participar de um mero debate acadêmico. Sem compreender quem é Cristo, qualquer tentativa de entender o perdão ou a salvação Perde o sentido. totalmente. A encarnação não é uma intervenção temporária. É uma alteração definitiva na ordem da realidade. O reino de Deus irrompe no mundo material através de uma pessoa. Para fundamentar essa análise com a precisão necessária, eu recorro à primeira parte do nosso ponto de doutrina. E cito textualmente: Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem. Essa declaração carrega um peso colossal. Sim, porque não estamos descrevendo um profeta. Não é alguém que recebeu uma inspiração elevada. De forma alguma, estamos descrevendo a própria divindade assumindo a carne. A concepção pelo Espírito Santo no ventre de Maria Virgem marca a interseção exata onde o Eterno entra no tempo. Não é Deus adotando um ser humano, certo? Certo. Não é uma concessão de poder a um homem excepcional. É a divindade que se faz homem. A barreira intransponível entre o Criador e a criatura é atravessada aí. E essa travessia nos obriga a falar sobre a pré-existência. A doutrina o chama de palavra feita carne. E para ilustrar como essa palavra atua, me vem à mente uma analogia. Por favor, compartilhe. Vamos pensar em um pensamento abstrato na mente humana. Por mais complexo ou profundo que esse pensamento seja, ele permanece inacessível. Invisível para o mundo exterior. Exatamente. Ele fica trancado até ser verbalizado. A palavra falada é essa tradução do invisível para o visível, do infinito para o finito. O Criador usa a sua palavra para intervir na história. Essa analogia capta perfeitamente a mecânica do conceito. Nas tradições textuais antigas, a palavra tem designações específicas. Verbo no latim, logos no grego, memra no aramaico. Mas não é só um som articulado. Longe disso. A palavra é a própria ação de Deus. É o Deus criador e comunicador. Lá no princípio, quando lemos Deus disse, a criação surge. A palavra estabelece a ordem sobre o caos. Então a expectativa das Escrituras era que essa palavra ativa viesse triunfar sobre a desordem humana. De forma definitiva. Mas veja, se a palavra já atuava antes, isso significa que a interação direta de Deus com a humanidade não é exclusividade do Novo Testamento? Nós vemos manifestações contínuas no Antigo Testamento, antes da encarnação. Manifestações misteriosas, diga-se de passagem, como a figura do anjo do Senhor. Sim, o anjo do Senhor é o caso mais proeminente, e há uma nota teológica indispensável aqui. Esse anjo aparece em diversas passagens de forma distinta de Deus Pai. Em algumas visões proféticas, o anjo do Senhor e o Senhor chegam a conversar. O que causa um certo estranhamento inicial. Sim, mas ao mesmo tempo, esse anjo recebe adoração. Ele fala em primeira pessoa como o próprio Deus. E carrega autoridade absoluta, mas como anjo, que é um mensageiro criado, pode ter o status de Deus. Bom, a palavra original para anjo significa literalmente mensageiro. Só que neste caso específico, o mensageiro não é uma criatura enviada com uma carta. O mensageiro é... a própria mensagem. Exato. É a manifestação pré-encarnada de Deus o Filho. Essa distinção de pessoas, onde o Filho é enviado e o Pai envia, mantém a unidade da essência divina. E prepara o terreno para compreendermos a encarnação. Séculos depois. O que nos conduz à segunda parte do ponto da doutrina, aquela que lida com o resultado da encarnação. Retoma a citação literal. Possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana,
Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O maior paradoxo da nossa fé. Sem dúvida. Porque a grande questão para quem nos ouve processar é como essas duas naturezas coexistem, como uma não dilui a outra. A resposta histórica é que elas se unem sem confusão, sem separação e sem mudança. Tentar racionalizar isso com matemática falha. Não são frações. Não são. Cristo não é 50% Deus e 50% homem. A divindade não absorveu a humanidade a ponto de descaracterizá-la. Ele não era um fantasma divino fingindo sentir fome. E a humanidade também não anulou a divindade. Perfeito. As duas naturezas permanecem íntegras, em uma única pessoa. Se avaliarmos primeiro a expressão verdadeiro Deus, fica claro que não há subordinação de essência. Cristo antecede a criação. Ele é coeterno. Coeterno e coigual. O título Filho de Deus aponta para essa relação singular com o Pai. É por isso que ele é chamado de unigênito e primogênito sobre toda a criação. É absoluta. Ele não é um mero mestre moral iluminado. Ele é o sustentador de todas as coisas. Por outro lado, a expressão verdadeiro homem exige a mesma atenção. O título que Jesus mais usava para si mesmo não era Filho de Deus. Era filho do homem. Sim. E isso não era só uma maneira humilde de dizer, eu sou humano, certo? Há uma carga profética nisso. Uma carga imensa, vinda do capítulo 7 de Daniel. Daniel vê o trono do julgamento final. Diante do ancião de dias, que representa o Pai, aproxima-se alguém semelhante a um filho do homem. E a este filho do homem é dado domínio eterno. Um reino que jamais será destruído. Quando Jesus assume esse título, ele reivindica o direito de exercer julgamento e domínio sobre as nações. Mas para exercer a redenção, essa humanidade precisava ser plena. Ele precisou ser totalmente homem. Completamente. A palavra se fez carne com todas as limitações físicas. Ele sentiu fome, sede, cansaço profundo. Angústia. Foi tentado em todas as coisas. Mas com um detalhe estrutural, sem pecado. E aqui desfazemos um equívoco. A ausência de pecado não torna a humanidade dele menos real. O pecado é uma corrupção da humanidade. Então, viver sem pecado é demonstrar a humanidade no seu estado perfeito. Exato. Como o Criador a projetou no princípio. E é justamente essa humanidade plena, não corrompida, que dá a ele o direito legal de sanar a humanidade caída. O que pavimenta o caminho para a terceira parte da citação. Cito verbatim. E é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Essa afirmação marca uma transição temática importante. Sim, saímos de quem ele é para o que ele faz. A identidade para o ofício. E se ele é o único Salvador, o veículo dessa salvação é o Evangelho. O termo evangelho significa boas notícias. No mundo antigo, mensageiros corriam para anunciar o evangelho de uma vitória militar. Na nossa fé, o evangelho tem 4 acepções interligadas. Vamos detalhar essa estrutura? A primeira acepção é que o próprio Jesus Cristo é o Evangelho. Como uma pessoa pode ser uma notícia? Porque ele é o conteúdo e o mensageiro. Quando Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus, ele fala de Cristo crucificado e ressurreto. Não é um conjunto de regras morais. É o anúncio histórico do Criador que encarnou e triunfou sobre a morte. Cristo é o evento que muda o universo. A segunda acepção expande isso para o ensino prático, a mensagem ensinada por ele. O anúncio do reino em operação. As parábolas, as curas, o sermão da montanha, princípios de lealdade ao rei que acabou de chegar. A terceira acepção foca na obra da salvação em si, na reconciliação. É a garantia do perdão dos pecados. O sacrifício estabelece a paz vertical com Deus e exige a paz horizontal entre os seres humanos. Rejeitar essa obra é carregar o peso da condenação. E a quarta acepção é documental. Os 4 relatos escritos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os registros fidedignos destas boas novas. Agora, há um aspecto da doutrina que exige alerta. Confessar que ele é o único Salvador é uma posição factual contra pretensões de salvação em estruturas humanas. Um alerta vital.
A salvação não é garantida por pertencimento a uma comunidade institucional ou por filiação a uma verdadeira religião. Isso é um engano. A salvação não é propriedade de instituições humanas. Somente em Cristo há salvação, porque apenas Ele reúne os 3 ofícios: rei para governar, sacerdote para interceder e profeta para revelar a vontade de Deus. E falar do ofício de sacerdote nos conduz à mecânica da salvação. Como a morte física de Cristo resolve a fratura do nosso pecado. Proponham a analogia do caporete. O propiciatório, uma figura-chave do Antigo Testamento. Pensemos na Arca da Aliança. Dentro dela, as tábuas da lei, a justiça divina que falhamos em cumprir. E servindo de tampa, havia o caporete de ouro maciço. O trono da misericórdia. Isso. Era nesse espaço, entre a lei quebrada e a presença de Deus, que o sacerdote aspergia o sangue uma vez por ano. O sangue cobria a exigência da lei. Jesus Cristo é estabelecido como nosso caporete definitivo. A transição perfeita da sombra para a realidade. O sacrifício de animais só cobria as falhas temporariamente, não purificava a consciência. Precisava de propiciação real. Exato. Cristo atua como o Cordeiro Imaculado. A obra dele substitui integralmente o Cordeiro Pascal do Êxodo. E o alcance dessa substituição encerra a velha aliança. Sela uma nova aliança permanente. O sacerdote humano precisava oferecer sacrifícios diários. Cristo, sendo sem pecado, fez a oferta perfeita de uma vez por todas. A obra está consumada, sem necessidade de sacrifícios complementares. Essa completude aniquila qualquer sistema de méritos. E a abrangência da cruz é radical. Universal. O sangue vertido não conhece barreiras. Não há acepção de pessoas. A graça não exige virtude prévia, nem classe social ou etnicidade. Toda a humanidade falhou diante do padrão divino. Portanto, toda a humanidade está sob o poder dessa redenção. Esse resgate universal teve um custo alcançado pela humilhação redentora. O texto diz que ele se esvaziou, a kenosis. Como compreendemos isso? Kenosis não significa subtrair parte da divindade. Ele não deixou de ser Deus. O esvaziamento foi abrir mão das prerrogativas, da glória da sua condição divina, para assumir a forma de servo. O soberano do universo sujeito ao tempo, à traição e à morte de cruz. Ele limitou o uso do seu poder absoluto para nos representar. Ele desceu à base da existência. A humanidade era escrava do pecado e do terror da morte. Cristo entra nesse mercado de escravos como remidor legal. Ele paga o resgate com a própria vida. E a ressurreição no terceiro dia é o recibo divino de que o pagamento foi aceito. Garantindo a devolução da verdadeira liberdade. A consequência lógica de tudo isso é a doutrina da reconciliação, que vai além de um perdão burocrático. Reconciliar é tomar duas partes em guerra e restaurar a paz mediante a reparação. Na encarnação, Cristo participou da nossa natureza humana sujeita à morte. A destruir a morte, que é o último inimigo. E, em troca, ele oferece à humanidade a possibilidade de participar da sua natureza divina. É uma troca estrutural. Fomos unidos a ele na morte para o pecado, a fim de sermos unidos a ele na vida ressurreta. Essa densidade exige estudo contínuo de todos nós. E para fins de aprofundamento prático, mais sobre este tópico, você pode ler no livro do irmão Leonardo Marcondes Alves, Pontos de Doutrinas e da Fé, uma exposição bíblica. Procure na internet para adquirir seu exemplar. Um recurso excelente para solidificar essas verdades. Sim. E para encerrar, deixo uma reflexão. Se a morte e o mal foram derrotados de forma tão conclusiva na cruz, e se o próprio Criador assumiu a forma de servo para nos reconciliar, como nós justificamos manter rancores, orgulho ou divisões? A vida diária de quem compreendeu a cruz não deve refletir essa mesma humildade inabalável e serviço ao próximo. Fica o pensamento. Deus abençoe.